quanto mais inocente, inocente de uma forma verdadeira, sincera, a gente puder apreciar uma coisa, mais a gente pode não julgar, né? E eu acho que esse é o verdadeiro jeito de apreciar algo de uma forma completa. Sejam todos bem-vindos à parte 2 do meu vídeo sobre teoria musical. Será que ela realmente importa? Eu fiquei muito feliz aí com o alcance desse vídeo. Gostei muito dos comentários que as pessoas deixaram, tanto as que concordam como as que discordam de mim. E eu acho que é interessante a gente poder aprofundar um pouco mais e trazer mais tópicos para a gente conversar sobre esse assunto. O que eu disse ali, né? Talvez eu tenha soado como se fosse alguém decretando alguma coisa, mas o que eu disse é o meu ponto de vista. Eu acho que se tu encontrou uma maneira que a tua jornada musical funciona para ti, é isso que vale. Criativos versus teóricos não importa. O importante é tu chegar aonde tu quer na tua jornada. Isso é muito bom ficar claro, né? Quem sou eu para dizer o que deve ser feito, né? Eu tenho o meu caminho e eu acho que é isso que a gente tem que abordar hoje. Assim, eu fiz algumas tópicos aqui para a gente conversar, porque é interessante a gente ver que não é simplesmente falar assim, a teoria musical ela é importante sim ou não. Tem muito mais por detrás disso, né? Eu acho que assim, aquele vídeo atraiu muitas pessoas que não acompanham o canal. Então, meu nome é Eduardo, eu toco guitarra desde os 14 anos de idade. A primeira vez que eu escrevi uma música que alguém gostou, eu tinha 24 anos. Então, foi um período de 10 anos tentando tocar e criar alguma coisa até o dia que eu escrevi uma música que alguém gostou. Então não foi do dia para a noite, né? Eu não acredito nessa ideia de que a pessoa, né? Eu tenho o cérebro mais abstrato, mais criativo, isso faz parte da minha personalidade, isso não pode ser mudado, mas a minha construção como músico, ela levou tempo. E eu acho que também traz um assunto que eu quero falar aqui, né? Que muitas pessoas falaram, né? Existe o músico preguiçoso, mas tu pode ser um criativo não preguiçoso. Tu pode ser um criativo focado. E eu acho que isso às vezes a gente perde essa ideia de que a pessoa que estuda ela é dedicada e a pessoa criativa ela não se importa, ela é vagabunda, né? Então eu acho que existe o teórico vagabundo e existe o criativo dedicado, assim como o oposto também acontece, né? Então eu acho que assim, eu gostaria de trazer um pouquinho da minha história bem rapidamente, né? Esse não é um vídeo sobre mim, mas é um vídeo sobre, né? Para quem não sabe, quem não acompanha o canal, eu estudo psicologia. E tem uma grande parte da teoria da psicologia que é a sistêmica. A gente precisa ver de onde veio a pessoa. Como é que foi a história dela, onde ela foi criada, o que cerca essa pessoa. Ela não é só um trauma, ela é um conjunto de coisas que levaram a um trauma. E o músico é a mesma coisa, ele é um conjunto de elementos que levaram aquela pessoa a ser um músico. Eu desde o início, desde que eu me apaixonei pela música ali, pelo rock principalmente, aos 9, 10 anos de idade, eu sempre, quando eu quis tocar um instrumento, a minha ideia foi, eu quero compor. E isso me ajudou muito. Desde o início eu já sabia o que eu queria. Eu não queria só tocar guitarra, eu queria escrever. E isso já resumiu e definiu o meu caminho. Só que agora aqui o que acontece? Qual é a análise sistêmica disso? Eu vivia numa casa que tinha muitas regras, muito rígida. No colégio tinham muitas regras, muito rígido. Na hora de tocar guitarra, eu não queria regras, eu não queria rigidez. Então quando eu fui lá ter aulas com um professor de guitarra, a primeira coisa que eu disse para ele é, eu quero aprender a tocar, mas eu não me interesso por teoria. Eu não quero que as aulas de guitarra virem um colégio, que eu tenha que fazer tema, que eu tenha que estudar, que eu tenha que ficar escrevendo nota por nota, isso que não me interessa. A aula de guitarra, a música, a ideia que o músico me vendeu, as bandas que eu amo me venderam uma ideia de rebeldia. E aos 14 anos de idade era isso que eu precisava, rebeldia. É isso que a música nos vende. A música não nos vende que é legal estudar a música. A música nos vende a ideia de que eu tenho liberdade. E não tem nada menos livre do que simplesmente pegar um livro e ficar estudando escalas e acordes e correlações teóricas, né? Não é isso que um jovem de 14 anos quer. Então é muito difícil tu responder se a teoria musical ela é importante. Depende da tua idade, depende do que tu quer extrair da música. Eu com 14 anos eu queria ter uma banda e eu queria escrever músicas. Então o depende é a palavra muito importante, né? Meu avô foi um grande músico teórico, né, já falecido, né, ele tinha o fabuloso ouvido absoluto e eu tinha que ouvir todas as vezes que a geladeira fazia um barulho, ele conseguia saber que nota a geladeira estava tocando. Excelente, é uma habilidade fantástica. Talvez eu tenha herdado um pedaço desse ouvido absoluto, eu nunca fiz o teste para saber, mas eu consigo saber se uma coisa está afinada ou não. Isso me ajuda, mas eu não quero ser um músico teórico, eu nunca quis. E eu acho que é interessante e bom destacar isso. Porque talvez até, numa análise sistêmica psicológica, ter crescido numa família teórica me fez não querer ser um músico teórico.
E esse é o desenvolvimento normal de um adolescente, não querer seguir o caminho dos seus familiares, dos seus pais e das pessoas próximas. Para terminar um pouco a minha história, então o que eu fiz? Quando eu cheguei nas aulas de guitarra, eu disse ao meu professor, eu quero aprender a compor, mas eu não quero ficar estudando teoria. E o que ele fez? E sábio, né? Grande Paulo, eu já falei várias vezes dele no canal, é uma pessoa que eu sou muito grato a ele. O que ele fez? Bom, para tu ser um músico, para tu ser um compositor, tu precisa aprender alguns acordes. Posso te ensinar uns acordes? Vamos lá. Aí eu dizia, pô, Toda semana ele me ensinava um acorde diferente e eu tentava criar uma música com o acorde que ele me ensinou. Claro que eram horríveis, mas ele sempre foi um cara que me apoiou demais. Então até esse movimento também é uma coisa que é muito importante. Ele me apoiava mesmo eu sendo um músico iniciante. Ele me ensinou um ré. E eu chegava em casa, eu botava a mão no formato do ré, ficava tentando mudar o dedo para tentar encostar em alguma outra coisa que fizesse um som que fosse legal. E aí eu chegava na aula de guitarra e dizia, compus uma música com esse ré que tu me ensinou. E aí na outra aula ele, bom, esse ré tá interessante, mas quem sabe a gente não põe um sol agora junto. E aí o pouco de teoria que eu sei ele conseguiu introduzir na minha vida, tendo essa didática, esse apego, esse cuidado de não me espantar da música. Porque se tu pegar uma pessoa rígida que diz... Né? Me fizeram esse comentário ali nos vídeos, e isso não é um ataque, né? Mas se tu pega um professor ou um instrutor que te diz assim, não, tu precisa aprender teoria. Antes de criar qualquer coisa é necessário que tu aprenda a teoria, porque a teoria é fundamental, porque não sei o que lá. Não tô mais afim. Acabou. Para quem eu era e o que eu precisava, não era interessante naquele momento aprender teoria musical. E aí o meu professor foi sábio. Ele teve todo esse cuidado, essa sintonia, essa fineza de perceber que um adolescente naquele momento precisava simplesmente tocar. E eu acho que isso é muito mais válido do que tu saber todas as notas, né? E aí isso aí me criou uma pessoa obsessiva. E aí esse é o meu contraponto de quem diz que o criativo é vagabundo. Porque eu, aí entra outros contextos, né? Eu com 14 anos era uma pessoa que, por vários motivos, e talvez os motivos que me levaram à psicologia, eu não tinha muitas coisas acontecendo na minha vida que fossem importantes. E eu mergulhei na música de cabeça. O que eu fiz? Eu tocava guitarra 8 horas por dia. Eu chegava do colégio, almoçava e da 1 da tarde às vezes até as 10 da noite eu ficava em cima da guitarra. Meus dedos estavam doendo, eu estava cansado, eu sentia dor nas costas porque eu ficava em cima da guitarra o dia inteiro. Virou uma obsessão. E uma obsessão criativa. Eu queria compor. Eu não queria aprender a teoria musical. E eu acho que isso é interessante. É o que a pessoa quer do instrumento. Eu era dedicado, eu era criativo, mas eu não era teórico. Um ponto interessante também que eu gostaria de trazer assim, é que o Rick Beato é um canal que eu gosto demais. Um canal de música, ele sabe muito, é um cara que ama música, eu acho que isso é um ponto interessante. Assim, tu vê os vídeos dele e tu vê o aprecio, o apego que ele tem aos artistas, ao método e à maneira como a música é feita. E eu acho que isso também é interessante. Eu sempre fui um cara apegado ao jeito que a música é feita. Eu sempre quis entrar no estúdio e não só gravar. Eu queria saber como é que o engenheiro trabalhava. Os meus amigos gravavam e iam para casa e eu ficava no estúdio olhando o engenheiro trabalhar, porque eu queria saber como a música é feita. E eu acho que esse interesse, ele também vale muito mais do que ser teórico ou ser criativo. Eu acho que desperta na pessoa. O impulso pessoal é muito mais importante. Tem pessoas que unem as duas coisas. Tem pessoas que têm um interesse teórico e criativo, mas geralmente eu vejo que as pessoas mais criativas não se interessam muito por teoria e as pessoas mais teóricas geralmente têm dificuldade com criatividade. Porque eu já experienciei muitos músicos e era uma briga que eu tinha e provocava muitas pessoas que era, né, vinham meus amigos teóricos, né, e queriam me mostrar composições que eles tinham feito e geralmente a justificativa antes mesmo de mostrar a composição era porque eu juntei esse acorde com essa escala e eu fiz essa modulação e essa modificação e não sei o que lá. Davam toda uma explicação técnica e teórica antes mesmo de mostrar a música, como se a teoria validasse a qualidade. E para a maioria das pessoas, e isso é em qualquer área, né? Eu posso trazer a psicologia como um exemplo. As pessoas não querem saber se eu sigo Freud ou se eu sigo Aaron Beck. As pessoas querem se curar, querem se tratar. E na música é a mesma coisa. O ouvinte não quer saber se o músico foi teórico, se ele fez faculdade, ou se ele sabe muito de como funciona um estúdio, ou se ele simplesmente criou a música. O ouvinte quer se divertir, ele quer entretenimento. Eu acho que a gente que fica dentro desse mundo, por amar demais, a gente acaba se apegando nessas coisas que às vezes não interessam para o público que está fora desse mundo, né? Que na verdade são os que mais apreciam as coisas de uma forma plena. Porque aquele que não sabe como a música é feita, eu tenho certeza que aprecia a música de uma maneira muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais sensorial do que aquele que às vezes, né, o cérebro, tanto criativo como teórico, quando tu escuta uma música e tu sabe como ela é feita, tu já pensa diferente.
E é muito mais difícil tu agradar alguém que sabe como aquilo é feito, né? Isso acontece no cinema, isso acontece na própria psicologia, isso acontece em várias áreas da nossa vida, né? Então, quanto mais inocente de uma forma verdadeira, sincera, a gente puder apreciar uma coisa, mais a gente pode não julgar, né? E eu acho que esse é o verdadeiro jeito de apreciar algo de uma forma completa. Voltando ao Rick Beato, que eu tinha falado, é que ele é um cara que entende muito sobre música, ele entende muito sobre teoria, muito mesmo, né? O cara era professor de jazz na Universidade de Atlanta, então o cara é um nome da música de respeito. O canal do cara tem 4 milhões de seguidores, ele é um cara com uma sinceridade absurda, ele entende muito de produção, ele entende muito de teoria, ele entende muito de muitas coisas quando o assunto é música, e todo o sucesso dele é merecido. Mas se a gente vai olhar o lado criativo dele, não é tão forte quanto todas essas outras qualidades que ele tem. E eu acho que isso é interessante de destacar. Teoria não é igual a qualidade. Criatividade não é igual a qualidade. Eu acho que tem os dois lados que podem ser destacados, mas a teoria não pode ser usada para justificar se alguma coisa é bom ou ruim. E o cara ser um criativo espontâneo não quer dizer que ele vai criar obras fantásticas, né? Porque geralmente a dificuldade do criativo é a preguiça, e a dificuldade do teórico é a criatividade, né? Então é muito difícil, né? Raramente eu vi alguém que seja muito teórico, muito apegado às regras, que consiga criar algo que seja realmente criativo. E o exemplo disso é o Rick Beato. A banda dele, né, Billionaire, eu fui escutar o disco deles lá depois que ele apresentou a história da banda, e não é uma banda muito boa, né? Talvez seja por isso que eles não ficaram famosos. Seja por isso que ele não conseguiu o contrato com a gravadora. Porque realmente ele tinha muito conhecimento, mas infelizmente a parte criativa estava faltando. E tá tudo bem. O mundo, né? Acho que aqui talvez seja a boa conclusão desse vídeo, né? Deixa eu ver se eu tenho algum outro tópico para falar, mas é que tá tudo bem. O mundo precisa de teóricos e o mundo precisa de criativos. E eu acho que a união dessas duas coisas, né? Aí entra o sistêmico, o RH, entra a ideia de um técnico de futebol. Ele precisa montar um time que seja complementar, né? E as pessoas desempenhem suas posições de uma forma que o time vá para frente. E esse é o propósito de uma banda, né? Eu acho que a gente tem aí várias bandas com todos esses tipos de personalidades e geralmente são essas que se dão bem. Tu tem uma pessoa mais expressiva, mais espontânea, mais abstrata, que dá um pareamento ali com uma pessoa mais concreta e mais que entende e aprecia as regras, né? Porque tu também pode apreciar. Tem pessoas que têm satisfação em saber as regras, descobrir como as coisas funcionam. Mas tem pessoas que têm essa satisfação desse lado criativo e espontâneo. Tu não sabe necessariamente de onde veio o que tu criou. E geralmente, essa, né? Como eu falei, eu levei 10 anos para criar alguma coisa que alguém gostasse. E aí, às vezes, eu mostrava o que eu criava e as pessoas diziam, como tu fez isso? E eu falava, não sei. E aí, para mim é espantoso? Não, porque eu passei muitos anos em cima da guitarra até achar a minha forma de fazer as coisas, né? E aqui é independente se o que eu faço é bom ou ruim. Eu não fiquei famoso na indústria da música. Eu não cheguei num ponto em que todo mundo conhece, né? Então, se eu for dar o que também, né, querem validar o que eu fiz, a música mais famosa que eu escrevi tem quase 1 milhão de views no YouTube. É a minha melhor música? De longe não é. Então também tem esse outro lado, né? Então tá, eu consegui quase 1 milhão de views, ela está em 950 mil, se eu não me engano. Grande porcaria que uma música que eu escrevi tem 950 mil views. Eu acho que é sempre bom e importante, eu falo muito isso no canal, que não importa se o que a pessoa está fazendo é bom ou ruim, porque isso é totalmente subjetivo, né? As pessoas ali que escutaram essa baladinha e gostaram, ótimo, fico feliz, agradeço, mas não é essa música que define quem eu sou e o meu método criativo, ou ela valida, né? O número de pessoas que escutaram a música vai validar se ela é boa ou não, ou se eu sei o que eu estou fazendo ou não, sabe? Eu acho que tem essas coisas que são muito mais, né? E entram no que eu iniciei o vídeo falando, que é o depende. Tudo depende de muitas coisas. A resposta não é sim ou não para se a teoria é importante. A teoria é importante? É, porque até no pouco de teoria que eu sei, ela me ajuda. Mas eu não dependo dela para criar alguma coisa. E isso tem muito mais a ver com o cérebro abstrato criativo do que com o cérebro mais racional. E eu acho que é interessante que a gente pode até transpor esse exemplo para a psicologia. O Freud, tentam cancelar o Freud até hoje, porque ele era um cara abstrato. Ele observou uma coisa em nós, que é o inconsciente, que a gente não tem como provar onde ele está localizado no nosso corpo. E isso é uma coisa muito abstrata para os teóricos da psicologia entenderem. Só que já faz quase 100 anos que o Freud morreu e ainda se aplica e se usa as teorias dele. E a gente não tem como verificar um lugar concreto, físico, científico, para provar que as teorias dele são verdadeiras, mas elas existem. Então, um cérebro abstrato conseguiu mudar o mundo. E aí tem teóricos que querem cancelar esse cara por não ter uma verificação científica daquilo que ele criou.
E aí, o que eu, né, para terminar esse vídeo com uma pequena alfinetadinha, uma pequena brincadeira, né, é porque eu sempre digo isso para os meus amigos teóricos, né? Cadê a grande música? Cadê o grande disco? E não é a ideia dessa pessoa criar algo que vá atingir milhões de pessoas e seja um clássico para todo o resto da vida, mas usa tudo aquilo que tu sabe. Tu dedicou tantos anos da tua vida para aprender uma teoria, por que não usar ela para criar alguma coisa? E geralmente é aí onde travam os meus grandes amigos mais teóricos, né? Porque eles acabam não usando a teoria, né? Eles não praticam a teoria. E isso eu acho que é talvez o maior pecado, né? Não respondendo se a teoria é importante sim ou não, mas é usar a teoria para alguma coisa. Então esse vídeo não é um decreto, não é bater o martelo se é importante sim ou não, porque na verdade sempre é uma combinação das coisas, mas eu acho que é interessante sim de abrir essa discussão, né? Sempre, como sempre, tem alguma coisa para acrescentar a esse assunto, pode discordar de mim totalmente, pode deixar embaixo nos comentários, sem problema, eu estou aberto a conversar, porque esse assunto, como eu falei, me interessa demais, mas eu acho que é muito importante a gente ver o contexto ao redor das coisas, né? Existem músicos vagabundos? Existem demais, é por isso que essa é a minha teoria. Existem muitas bandas que deram errado justamente porque tem muito músico que só pensa na fama, no contrato, no dinheiro, mas não sabe tocar guitarra, sabe? E eu acho que assim, se a pessoa está disposta a investir seu tempo, seu dinheiro, suas energias, suas forças para criar algo que seja realmente importante para ela, teórico ou criativo, isso vai acabar ressoando com as pessoas gerais, né, de fora desse mundo. Mas se a pessoa simplesmente, como todas as áreas da vida, só vê o sucesso, só vê o final do processo, teórico ou criativo, ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas então, essa foi a minha segunda parte. Fico aberto para conversar sobre esse assunto, porque para mim ele é muito interessante e a gente se vê no próximo vídeo.